Paz do Senhor, querido, querida, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Glória a Deus, que bênção, que maravilha. Nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. Estamos aí no quarto trimestre de 2022. Estamos estudando a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, os estudos extraídos dentro do livro do profeta Ezequiel. O comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares. Olha, querido, querida, nós estamos chegando aí na 7ª lição. Essa 7ª lição será ministrada dia 13 de novembro de 2022. Estamos chegando na 7ª lição, que será ministrada no dia 13 de novembro de 2022, cujo tema é a responsabilidade é individual. A responsabilidade é individual. Fique conosco aí, fique conosco. Eu prometo que serei muito breve. Olha, querido, querida, eu quero desde já te agradecer. Você que é inscrito no canal e você também que está chegando aí pela primeira vez. Você que tem curtido, que tem comentado, que tem compartilhado em suas redes sociais. O meu muito obrigado. Que o Deus eterno estenda as mãos sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos juntos falar do amor do Senhor Jesus. Lição 7, a responsabilidade é individual. Você acredita em maldição hereditária? Você acredita em batalha espiritual, em quebra de maldição? É sobre este assunto que nós iremos falar nesta maravilhosa lição. Fique conosco aí. Você vai ver se quebra de maldição é bíblico ou não. Ou é forte demais, Brasil. Querido, o texto áureo dessa lição está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20 do livro do profeta Ezequiel, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha que coisa tremenda. A verdade prática diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Olha, querido, querida, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no seu capítulo 18, nos versículos 20 ao 28. Os objetivos dessa lição são 3. O primeiro objetivo da lição é explicar a máxima usada em Israel. O segundo objetivo é expor a responsabilidade da abrangência da salvação. E o terceiro e último objetivo é pontuar a reação de Israel. A introdução dessa lição diz assim: o ponto de partida dessa lição é a máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Está em Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. A palavra-chave dessa lição é responsabilidade. Responsabilidade. Primeiro ponto da lição, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, em Êxodo 25 e Deuteronômio 5:9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos seus pecados, nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, Deuteronômio 24:16,
Isso é lembrado na história de Israel. Vemos aí, segundo o livro dos Reis, 14, versículos 5 e 6. Olha, querido, querida, a maldição hereditária é a ideia de que uma pessoa é penalizada pelas ações de suas gerações passadas. Nos últimos anos, a maldição hereditária tornou-se muito popular dentro de certos ciclos evangélicos, dentro de muitas igrejas. Campanhas e mais campanhas prometem desfazer qualquer tipo de enrosco do passado, campanhas de quebra de maldição, campanhas de batalha espiritual. Olha, segundo os adeptos dessa prática, maldições lançadas ou causadas pela conduta de pecado de antepassados podem interferir e prejudicar a vida de uma pessoa na atualidade. Diante dessa ideia que eles têm, logo alguém se pergunta: o que é a Bíblia? O que é o cânon sagrado? O que as Santas Escrituras diz sobre maldição hereditária? Que indagação maravilhosa, que indagação tremenda. Realmente, meu querido, um cristão pode ser vítima de uma maldição hereditária? São interrogações que vêm no coração, na mente de muitas pessoas. Geralmente, meu amado e minha amada, a referência bíblica mais utilizada para defender essa ideia de maldição hereditária estão em dois textos da Bíblia. O primeiro texto é no Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: não te encurvarás a eles, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deuteronômio 5:9 é o mesmo texto, é uma repetição do mesmo texto. Não te encurvarás a eles, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha, por causa desses dois versículos, desses dois textos, que é o mesmo texto repetido de Êxodo 25, Deuteronômio 5:9, esse texto é bem claro, meu querido e minha querida, esse texto é maravilhoso, é bem claro e dispensa maiores comentários. Basicamente, ele diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Em outras palavras, precisamos entender isso. Nesse texto, Deus alerta sobre as consequências terríveis da maldade dos pais nas gerações que se seguem. O texto também enfatiza a severidade do juízo divino sobre a tal conduta de iniquidade. Já no livro de Números, ao falar com aquela mesma geração de Israel, Deus dá o seguinte veredito em Números 14, versículo 22 e 23. Vamos ver o que está lá. Números 14, versículo 22 e 23. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Olha que coisa tremenda. Porém, nos versículos seguintes, vemos uma declaração do próprio Deus que é realmente muito interessante, em Números 14, nos versículos 31 ao 33. Vamos ler Números 14, versículo 31 ao 33. Mas aos vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra, que vos desprezastes, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Note, meu querido
e minha querida, que nesse caso os pais foram punidos por causa dos pecados, mas os filhos não herdaram o castigo dos pais. A prova disto é que os filhos permaneceram no deserto até que a geração dos pais passasse. Assim que os pais morreram, eles puderam entrar na terra prometida, porque todo homem de 20 anos acima foi decretado que não entrará na terra prometida, só os de 20 anos abaixo. Com exceção de Josué e Caleb, todos que tinham de 20 anos acima morreram no deserto e só os seus filhos entraram na terra prometida, porque eles não herdaram as maldições, os pecados que os pais tinham. Então, isso aqui, meu amado, mas agora e agora? Será isso uma contradição bíblica? Não, senhores. Porque Deus falou no livro de Êxodo que visitaria o pecado dos pais nos filhos, e no livro de Números ele disse que não visitaria. Olha, meu amado, é muito bom nós entendermos isso aqui, a explicação bíblica sobre a maldição hereditária. Felizmente a Bíblia ela é maravilhosa e a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. As Escrituras interpretam-se a si mesma. Assim as Escrituras nos provam que não há qualquer contradição nesses textos. No livro de Ezequiel encontramos uma passagem que explica exatamente essa questão de maldição hereditária. O Senhor disse através do profeta Ezequiel, Ezequiel 18, versículo 1 e 2, ao que está escrito: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Isso aqui é Deus fazendo uma indagação ao povo. É um versículo que traz uma pergunta, uma indagação. Perceba que os israelitas se sentiam injustiçados, pois, segundo eles estavam pagando pelos pecados de seus pais. Isso significa que os israelitas estavam dizendo que sofriam por pecados que eles não haviam cometidos. O contexto histórico desta passagem, meu amado e minha amada, fala de Israel no cativeiro babilônico, dos judeus no cativeiro babilônico. Os judeus estavam cobrando Deus acerca disso, argumentando que eles só estavam ali no cativeiro babilônico por causa do que os seus pais haviam feito. Eles estavam jogando a culpa nos pais, estavam querendo dizer que eles estavam herdando uma maldição hereditária. E isso não existe. Não, senhores. Em outras palavras, eles estavam alegando estar sob um tipo de maldição hereditária. Mas Deus respondeu ao povo de forma bastante clara. Em Ezequiel 18, versículo 3 e 4, o Senhor diz, através da boca do profeta, do sacerdote Ezequiel: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. A responsabilidade é de cada um, a consequência do pecado é daquele que pratica o pecado. Não pode jogar a culpa em outro. Se você pecou, você vai pagar por aquele pecado, a consequência vem para a sua vida. Olha, no decorrer do capítulo 18, através do profeta Ezequiel, Deus ele explica detalhadamente o que os judeus tinham entendido errado. Entre os versículos 5 e 13 de Ezequiel, do capítulo 18, Deus dá o exemplo de um homem íntegro e justo que anda nos caminhos do Senhor. Porém, esse homem íntegro tem um filho perverso e desobediente. Deus então diz que o pai, o homem justo, viverá. Aí nós vemos Ezequiel capítulo 18, 9, versículo 9. Quanto ao filho iníquo, mesmo o pai tendo sido justo, esse filho será castigado e morrerá. Portanto, ele será culpado por sua própria morte. Ezequiel 18, 13. Você confere esses versículos, que é muito importante. Entre os versículos também 14 e 19 de Ezequiel 18, Deus avança em sua explicação, falando que esse filho perverso também tem um filho. Olha só que coisa tremenda. Mas o filho desse homem iníquo não comete os erros que seu pai cometeu.
e o filho perverso do homem íntegro, ao contrário disso, ele olha para os pecados do pai e não os repete. Dessa forma, Deus afirma que ele não será castigado pelos pecados do seu pai. Ezequiel 18, versículo 17. Já no versículo 19 de Ezequiel 18, Deus já antecipa a pergunta que certamente o povo de Israel faria. Com isso, ele interpreta a sua própria palavra no livro de Êxodo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Isso é uma indagação que Deus faz. Uma vez que o filho fez o que é justo e direto e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Ezequiel 18, 19. Isso aqui é tremendo. É quebrando toda essa coisa que as pessoas estão aí, muitas igrejas fazendo, quebra de maldição, batalha espiritual, maldição hereditária. Isso não existe, meu querido. Isso não existe. Claramente Deus ensina que a vida reta e justa, de acordo com os seus mandamentos, torna o indivíduo livre de qualquer maldição hereditária. Sendo assim, Deus explica que o seu juízo visita a iniquidade dos descendentes de homens ímpios que andam pelo mesmo caminho perverso de seus antepassados. Mas esse castigo divino vem sobre eles devido aos seus próprios pecados, pecados estes que são similares aos que os seus pais cometeram. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ezequiel 18, versículo 20. Isso é tremendo, ô glória. Meu amado, minha amada, um cristão pode estar sob maldição hereditária? Será que um servo, uma serva de Deus, ele pode estar debaixo de uma maldição hereditária? Obviamente, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de forma alguma estarão debaixo de qualquer tipo de maldição hereditária. Não, senhores, não, senhora. O apóstolo Pedro conhecia o ensino do Senhor em Ezequiel 18 e entendeu que o sacrifício de Jesus nos liberta de todas as maldições. Aleluia! Em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, nós encontramos Pedro escrevendo: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da vossa maneira de viver, que lhes foi transmitida por os seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ô glória! Meu amado, minha amada, o apóstolo está dizendo que o pecado e a maldição hereditária transmitida por nossos primeiros pais, quando Adão caiu, ele lançou toda a sua descendência na maldição do pecado. Porém, essa maldição não é quebrada com campanhas, orações fortes, supostos votos e quantias financeiras, com enganos, engodo das pessoas para pegar o seu dinheiro. Não, senhores, a maldição do pecado é quebrada na obra redentora de Cristo Jesus no Calvário. Ele se fez maldito em lugar de seu povo e os redimiu, satisfazendo assim a justiça de Deus. Gálatas 3,13, você vai confirmar essa verdade. Portanto, meu amado, minha amada, servo de Deus, serva de Deus, se alguém vier tentar lhe apavorar, lhe colocar pânico, lhe colocar medo, com esse negócio de maldição hereditária, fique tranquilo. Fique tranquila, diga que você é um cristão verdadeiro, um servo de Deus, uma serva de Deus, que crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu em seu lugar. Explique que o sacrifício de Jesus é suficientemente poderoso para garantir uma vitória permanentemente sobre qualquer tipo de maldição. Em 1 Pedro 1, 23, você vai confirmar essa verdade.
Segundo Coríntios 5,17, você pode confirmar Paulo dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Romanos 5, versículo 8 ao 10, Paulo escreve, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de Jesus Cristo, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É forte, Brasil. Meu amado, minha amada, o problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados que predomina o imaginário popular de Israel, que predominou o imaginário popular de Israel em Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em muitas igrejas. Conhecemos aqui no Brasil muitas igrejas que falam sobre batalha espiritual, quebra de maldição. Essa parte de ensino é conhecida extravagantemente como a doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, meu amado, acredite, creia, quando alguém entrega a vida para Jesus, deixa toda a maldição cai por terra e é liberto, é transformado, é lavado, é redimido, é regenerado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto aqui, a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Isso não pode acontecer. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade é de cada um. Vamos aqui para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. A esperança para o pecador. Ezequiel 18, versículo 21, 22 e 23. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvida, Ezequiel afirma que de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. Olha, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Em João 5,40, olha o que está escrito: e não quereis vir a mim para terdes vida? Venha a mim, porque vindo a mim vocês vão ter vida. Em 1 Timóteo 2, 4 e 5, olha os conselhos que Paulo dá a Timóteo: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em 2ª Epístola de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em João 3, 15 ao 17, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo de forma alguma. Deus não enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Olha, querido, querida, refutando um pensamento fatalista, tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados de seus pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa.
em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 20. Duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas se, pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Versículo 24 do capítulo 18 de Ezequiel. É possível sim, meu amado, um salvo perder a salvação temporariamente, Lucas 15, 32, ou definitivamente, segundo a Epístola de Pedro 2, 20 ao 22. Então, isso é tremendo. A sínopse aqui do ponto 2, o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Sobre a reação de Israel, o terceiro e último ponto da lição, uma pergunta retórica. Ezequiel 18, 25. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? O Senhor Deus pergunta. Não são os vossos caminhos torcidos? Olha só as indagações que o Senhor faz. A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Deus afirma nessa passagem de Ezequiel 18, 25. Esses recursos estilísticos são frequentemente nas Escrituras. Esses exemplos estão em toda a Bíblia, em Êxodo 4, 14, Marcos 12, 24, Ezequiel 8, 6, João 4, 35, João 6, 70, 1 Coríntios 10, 16. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os dos povos são torcidos. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. O arrependimento, Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento em resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, ele tem o perdão de Deus. Todos precisam de arrependimento e de buscar perdão em Deus e não acusar o próprio Deus ou jogar a culpa para outro. Essa história se repete em nossos dias porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas e culpar também as outras pessoas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Vamos aqui para a sinopse do terceiro ponto, a acusação dos exilados em Babilônia contra Deus de injustiça se reverte contra eles mesmos. Conclusão da lição, querido. Depois de refutar o imaginário popular de Deus, de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Em Romanos 14, 12 diz, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Olha, meu amado, minha amada, um dia, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será chamado a prestar contas da sua vida a Deus. Não interessa se creamos ou não nisso. Esta é a verdade que Deus nos ensina na sua palavra. Não há dúvida, a responsabilidade do homem perante Deus é um facto, independentemente de ser ou não aceito por alguns. Quando chegar o momento, quando chegar o dia, quando chegar a hora,
Deus nos chamará a julgamento e, de acordo com os seus decretos que imprimiu na nossa consciência e os preceitos que deixou na sua palavra, prestaremos contas ao Senhor, Criador e sustentador dos céus e da terra. Porque a responsabilidade é minha, é sua, é nossa.